Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 8. Se vocês olharem nas fotos lá que eu mandei para vocês, tá? A gente vai ver aqui. Então, ele quer saber o quê? Quais são as características incomuns que esses modelos, né, de acordo com esses filósofos, né, têm em comum e o que eles têm de diferente. Então, aqui, ó. O que eles têm em comum, né? Todos eles aqui. Eles têm órbitas circulares de alguma forma, lá todos eles são circulares, todos eles giram em torno de alguma coisa, né? E todos eles, nas camadas mais externas aqui dos meus modelos, olha lá, esferas de... Opa! Esse aqui, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, aqui. Quarto aqui, aí. Todos eles têm estrelas fixas no final do firmamento, aqui do final das camadas mais externas deles, né? Lá, estrelas de esfera, estrelas fixas, tá? Então, todos eles têm isso em comum. E o que eles têm separados entre si? O modelo aqui de Filolau, ele não fala que é o Sol no centro, né? Ele falava que tinha um fogo no centro, né? Não vou falar outra brincadeira aqui, não. Então, olha lá, é um fogo central que ele tem aqui no meinho aqui da órbita, né? Depois vem os planetas, o Sol, né? Então, era dessa forma que Filolau pensava. Os modelos de Aristóteles e Ptolomeu, que são esses dois aqui, ó, esse é Aristóteles e esse aqui é Ptolomeu, olha lá, eles são baseados na teoria geocêntrica, tá? Ou seja, a Terra é o centro, né? Olha lá, a Terra fica no centro e os outros planetas e o Sol gira em torno dela. E o modelo de Copérnico, que é esse daqui, que é o modelo heliocêntrico, que é o mais próximo da realidade, né? Onde o Sol fica no centro do sistema solar, e todos os outros planetas, né, giram em torno dele, ok? Então, o que eles têm em comum, todos eles têm movimentos o quê? Circulares, né? De alguma forma, eles giram em torno de alguma coisa. E eles falavam que tinha umas estrelas fixas ao final da área mais externa. Então, é isso que vocês têm que saber, tá? Eu mando no grupo depois a foto direitinho, tá bom? Deixa eu ver, senão ele me segue. Ele fica me seguindo. 2. Explique por que o modelo de Tycho Brahe... Gente, eu não sei falar, tá? Pode ser considerado um modelo cosmológico híbrido. O que é híbrido? Híbrido é uma mistura, tá? É uma mistura de alguma coisa, igual o ensino híbrido que eles querem fazer para a gente voltar às aulas, né? Fica um pouco em casa, um pouco tem aula online, depois no outro dia o que foi na escola vai ter aula online. É uma coisa de louco tudo isso. Então, olha só, o que vai ser esse modelo híbrido de acordo com o Tycho, né? Olha lá, nesse modelo, os planetas giram ao redor do Sol. E o que tem diferente aí, professora, né? Eles giram em torno do Sol, mas o que acontece? Porém, o Sol e a Lua giram em torno da Terra. Isso é um modelo híbrido, né? Bem louco, né? Isso, né? Então, ele falava o quê? Que tinha o Sol, os planetas giravam em torno do Sol. Porém, como eles acreditavam que a Terra era o centro de tudo, né? Que só tem vida na Terra e tal, e pá, a Terra ficava parada enquanto os outros planetas giravam em torno do Sol, o Sol girava em torno da Terra. Bem maluca essa teoria, né? Bem loucona, né? Então, assim, claro, né, que foi provado, a gente sabe como hoje em dia né? Que não é dessa forma. E vamos apagar porque ele me segue. E a 3, aqui lá, pesquise a etimologia das palavras geocêntrico e heliocêntrico. O que é etimologia? A origem da palavra, né? Isso daí, se vocês tivessem pesquisado bonitinho, né? Nos sites do Google, né? Por aí. Então, vamos. Geocêntrico. Gente, eu estou olhando aqui porque eu anotei aqui, tá? Geocêntrico é uma composição
dos termos. De quais termos? Gel, o que que gel significa? Vocês lembram? Refere-se à Terra, tá? O nosso planeta. E cêntrico, a palavra cêntrico, o que que é cêntrico? Centro, né? É o centro, a região central. Certo? Então, que geocêntrico? A Terra no centro. É isso que essa palavra quer nos dizer, que a Terra está no centro. E heliocêntrico, olha lá, o hélio, ele vai me representar o quê? O fogo, né? O sol. Então, hélio significa sol em grego. Hélios, aqui, ó. Olha lá, aqui achei a página. Estava procurando a página da apostila aqui, que está falando. Então, olha lá, ó. Olha lá, o adjetivo heliocêntrico é uma composição do termo grego hélios, que significa sol. Então, se eu já sei que cêntrico é centro e hélios é sol, então o que é a teoria heliocêntrica? O sol no centro do sistema solar, que é o certo falar, tá? Então, vamos para outra correção aqui. Deixa eu passar aqui. As leis das gravitações, né? Umas leizinhas bem louconas, né? Olha lá, ó. Olha lá, a Terra gira em torno do Sol, não é redondinho, né? Mas também não é tão achatado dessa forma, viu, pessoal? Presta atenção. Eles fazem dessa forma esse desenho mais achatado para vocês verem que é uma elipse, né? Para vocês não confundirem com algo redondinho, com uma esfera certinha, tá? Não é tão pertinho assim e também não é tão distante assim. Tá bom? É pouca diferença as distâncias, quando ele está mais próximo do Sol, quando ele está mais longe, tá? E o que é o afélio? É quando ele está mais distante do Sol, né? Quando o planeta passa, ele está mais distante. E o periélio é quando ele está mais próximo, lembrando, mais uma vez, que não é tão achatada essa órbita, não é tão perto que passa assim, tá bom? Que se fosse tão pertinho assim, todo mundo torrava. Aqui é explicando como você pode traçar uma elipse correta. E se você fizer uma medida, olha que interessante, né? Se você pegar lá os 2 pontos, você bate um prego, pega um barbante, né? Qualquer ponto que você medir, a distância aqui do seu barbante vai ser o mesmo valor em todos os pontos da sua elipse, né? Isso daí eu vou falar para a Marília explicar para a professora de matemática, né? A Marília de manhã e a Raquel é à tarde, né? Aí eu vou pedir para elas me ajudarem nesse ponto, tá bom? Do ponto distante aqui da elipse, né? Dos valores. Então, olha aqui, ó, o mesmo valor daqui, aqui é aqui também, tá? Bem legal, né? A matemática aqui no caso, né? Então, tudo, gente, é matemática, tudo é conta, tudo vocês têm. Quem gostar de astronomia mesmo vai ter que estudar muito matemática, viu? Porque é muita conta maluca. Eu não sei se vocês já viram uma foto de uma mulher com uma empilhado, assim, um monte de livro falando que ela escreveu o código que levou o homem à Lua. Então, isso daí hoje o computador faz isso, né? Mas ela escreveu o código, então deu um número absurdo, uma coisa absurda, conta, né? Que ela precisou de vários livros, de vários cadernos. E uma das leis da lei de gravitação universal, lá, 2 corpos se atraem com forças que são diretamente proporcional ao produto da sua massa e inversamente ao quadrado da distância dele. Poxa, professora, que você está falando aí? Que loucura que é essa aqui? Então, olha só, eu tenho 2 corpos, eu tenho a Terra e a Lua. Professora, por que a Lua não cai na Terra? Por que a Terra não cai no Sol, né? Por que eles não são atraídos, já que a massa é grande? Por que não cai tudo para cima do que tem a maior massa? Desculpa. Por causa do quê? Dessa leizinha aqui, ó. 2 corpos têm forças que são diretamente proporcional ao produto das suas massas, ou seja, né, as massas deles se atraem. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, eu tenho uma distância elevada ao quadrado que faz com que eles se repelem. Quer ver? Que é essa continha aqui, que está no exercício 5, tá?
Daí a gente vai tentar entender alguma coisinha aqui para vocês, tá bom? Não é fácil, já estou avisando. Então, aqui é a página, vamos ver, 14. Gente, um dia eu aprendo a editar os vídeos, fazer aquelas luzinhas bem loucas, assim, aquelas coisas que fica preta e branca do nada, eu falo assim, meu Deus, eu errei. Eu ainda vou aprender isso, ainda chego nesse nível, só que a minha cabeça não anda funcionando direito, tá? Eu ando num nível de cansaço mental horroroso. Então, vocês perdoam a titia aqui, tá bom? Olha lá, o que aconteceria com os planetas do sistema solar se o Sol deixasse de existir? Gente, ia ter um colapso nisso aqui, ia acabar tudo aqui, né? Não ia ter Terra, não ia ter planeta, não ia ter gente, não ia ter nada, né? Por inércia, que inércia é juntar, chegar perto, né? Ter aquela atração. Tenderiam a continuar seu movimento numa trajetória tangencial à órbita inicial. Pode haver respostas simplificadas afirmando que eles continuariam a se mover em linha reta, em vez de se mover ao redor do Sol. Então, pode ser que eles continuassem uma órbita por algum lugar, né? E pode ser também que eles começassem a em linha reta, né? Sem ponto físico, sem um lugar. Às vezes eles iam procurar uma outra coisa para orbitar, né? Aí eu não quero nem saber que tragédia que isso aí ia acontecer, né? Além de morrer todo mundo, porque não ia ter o calorzinho, né? Ia morrer todo mundo de qualquer forma. Eu tô trágica hoje, tá? 2. Em qual situação a velocidade do planeta é maior? No periélio, tá? Porque quando ele tá lá, ó, pois a atração gravitacional será maior em virtude da distância entre o planeta e o Sol, ou seja, quando ele estiver mais próximo do Sol, ele vai mais rápido, tá bom? Por quê? Porque a força da atração dele vai puxar ele tão rápido, ele vai fazer assim, ó. Ele vai muito mais rápido nesse ponto. 3. A respeito da lei da gravitação universal, analise as sentenças e assinale a verdadeira. Então, olha lá. Só uma é verdadeira, lembra que eu ainda brinquei, dei uma diquinha para vocês, né? Se a distância entre dois objetos for aumentada, a força entre eles será menor, ou seja, quanto mais distante eu estou de algum corpo, né, que atrairia ele, que seria maior, menos ele vai conseguir puxar. Ele não vai conseguir ter força para atrair esse corpo para perto dele, porque está longe. Põe um imã longe para você ver, você não consegue atrair ele. Agora põe perto para você ver. Quanto mais perto você pôr, mais choque ele vai dar, né? Então, a C e a D estão erradas. Vamos ver o porquê. A equação da lei da gravitação universal prevê tanto uma força de atração como uma de repulsão. Não. A equação da lei da gravidade prevê apenas a de atração, tá? Ele não vai me falar por que que ele está repelindo, né? Ele só prevê a lei da gravitação universal, viu, gente? Ela prevê apenas a atração entre os corpos. AC. Se as massas dos planetas do sistema solar sofressem variação considerável, ou seja, a massa de um determinado planeta mudasse por algum motivo, de alguma forma, nada atrairia o quê? Olha lá, nada mudaria, pois a força gravitacional depende apenas da massa do Sol. Não, a força gravitacional não depende apenas da massa do Sol, mas também dos planetas que interagem com ele. Então, a força gravitacional que o Sol exerce sobre os planetas vai ser diferente de acordo com os corpos de cada um desses planetas. Não é só o Sol que influencia, né? Não é só porque ele é grandão, tudo, que ele vai mandar na porra toda, né? Não, ele vai o quê? Ele também depende da massa dos outros planetas, né? Para que ele faça essa interação aqui. E a D? A força gravitacional depende apenas da massa dos corpos envolvidos. Não, não é só a massa. Eu tenho a distância entre eles, eu tenho a massa do outro corpo, né? Que está presente, e principalmente da distância em que eles estão. Por exemplo, Plutão não é influenciado pelo Sol.
Ele não tem uma órbita, por isso que ele deixou de ser planeta. A teoria está falando que Plutão possa ser planeta de volta ou não, isso daí é um debate que eles têm lá dentro, lá entre eles, mas eles têm 3 regras para seguir para ser considerado um planeta. E Plutão não se encaixa nessa última aqui, né? Que por conta da distância que ele está do Sol, o Sol não consegue influenciar ele de uma tal forma na sua órbita. Certo? Meu Deus, meus gatos estão se matando aqui hoje, gente. 4. Analise as proposições abaixo sobre as principais características dos sistemas astronômicos. Então, aqui está me falando o quê? Os sistemas, né, que já foram estudados, né, que eles tinham as teorias na época deles. 1. Sistema dos gregos. A Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. Não. O sistema grego falava o quê? Que era o modelo geocêntrico, a Terra no centro e tudo girando em torno dele. Olha lá, tanto que aqui fala lá, falso. O sistema dos gregos era o modelo geocêntrico, segundo o qual os planetas e o Sol giravam em torno da Terra, certo? Então, essa 1 tá o quê? Errada. Errou! A 2, a 3 e a 4 estão certas. Vamos ver. Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do universo e os planetas moviam-se em círculos cujos centros giravam em torno da Terra. Que modelo que é esse? Modelo geocêntrico, né? Ptolomeu falava isso. Porque naquela época era tudo o quê? Ai, a Terra é o ser supremo, foi criado por Deus, então ele é o centro de tudo, né? Então eles acreditavam dessa forma. E quem é contra, meu filho, ó, tá? Deus. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema solar e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. Coitado. Que ele falou isso nessa época, ele foi massacrado, sabe? Foi bem difícil acreditarem na teoria dele. Porque nessa época era, igual eu falei, você tinha que seguir o que a igreja mandava, né? O que a igreja acreditava. Se você ia contra, eu já te falei, ó, tá? E a 4, Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos da elipse, aquela lá da elipse que eu falei, certo? Que é bem achatada, né? O Sol num dos focos e os planetas girando. Então, tá certo. Então, a alternativa correta é a 2, a 3 e a 4. E vamos para a 5, que é um pouquinho dificinho, tá? Tanto que eu passei para vocês aqui, essa parte, eu queria que vocês resolvessem o restante. Segundo a terceira lei de Kepler, um satélite artificial da Terra apresenta uma órbita circular de raio e um período orbital T. Outro satélite, também em órbita circular, tem trajetória de raio 4R. Então, aqui ele me deu o raio de uma órbita, que é 4R, e um raio de uma outra órbita, que é R. Ele não me deu valores, né? Ele não me deu números, ele me deu apenas letras, para ficar uma coisa assim, como é que fala? Um valor X, né? Eu fecho conta com um valor X que eu não sei. Logo, o período desse segundo satélite será quantas vezes maior? Então, lembra, eu vou pegar aqui minha apostila para ler direitinho para vocês o que ele fala, para eu não precisar voltar. Cadê? Ó, os quadrados, tá vendo? Esse T ao quadrado aqui, ó. Deixa eu pegar o foco aqui. Cadê o foco? Aqui, ó. Ó, os quadrados aqui, ó. Olha lá, os quadrados dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol, então os quadrados dos períodos do movimento lá, é o quê? São diretamente, olha só, proporcionais ao cubo, olha lá, elevado à terceira, elevado ao cubo, tá? Do raio da sua órbita. Então, olha lá, o T, ele me fala do período de revolução dos planetas, e o R é o raio. Substituindo os dados que a gente tem, olha lá, eu não tenho os valores de T, certo? O T1, que vai ser do raio R,
e o T2 vai ser do raio 4R. Fiz a minha conta, eu faço uma conta assim, ó, tchu-tchu, né? Em cruz. Eu chego num resultado que T ao quadrado é igual a 8T. Eu vou pedir para alguma professora de matemática explicar como monta essa conta melhorzinha para vocês, porque eu não sei, gente, assim, eu tô bem na dúvida, tá? Para explicar direitinho para vocês aqui. Eu vou pedir para elas explicarem, que com certeza vai ser bem melhor que a minha explicação, tá bom? E, então é isso, pessoal, para a aula de hoje. Eu quero que vocês tenham entendido o que é o modelo heliocêntrico, o modelo geocêntrico. Vamos pensar na parte de ciências, tá? Vamos deixar a matemática ali, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir socorro. Então, o que vocês têm que saber aqui, né? Que eles acreditavam no modelo geocêntrico, em que a Terra era o centro de tudo, e que após os últimos planetas havia um firmamento fixo, nada além daquilo, além das estrelas, que foi comprovado que é o modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro do sistema solar. É errado você falar que o Sol é o centro do universo, tá bom? Porque a gente nem sabe onde é o começo, meio, fim do universo. Como que você vai falar que o Sol é o centro do universo? O Sol está no centro do nosso sistema solar. Assim como existem outros sistemas solares, né, que a gente desconhece o que há por perto deles, né? Porque eles sabem que existem outros tipos de sistemas solares, ou seja, uma estrela aonde outros planetas giram em torno deles. Mas até provar que haja vida ou não, a gente ainda não sabe. Tem muita coisa para se descobrir sobre o nosso universo maravilhoso. E você, acredita que exista vida em algum outro planeta? Eu acredito, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.